Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos meditar nesta carta maravilhosa. Deus abençoe nosso pastor, pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor. Deus abençoe o cooperador Fábio Dias, que fez a oração, a intercessão por nós. Creio que Deus tem uma mensagem, uma palavra para o nosso coração nesta tarde. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12. Vamos ver a carta à igreja em Pérgamo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vai dizer a palavra de Deus da seguinte forma: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque, a afirmar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Amém. Se assente, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, as cartas descritas em Apocalipse, em um certo sentido, elas são cartas circulares, embora há uma diferença considerável quanto à sua função literária. As cartas possuem uma estrutura, uma fórmula que é repetida nas demais cartas. A primeira parte seria a parte introdutória, onde a carta ela é enviada a um destinatário. Aqui a Bíblia relata a um anjo da igreja e escreve. A segunda parte são os pontos fortes e também são os pontos fracos. Os pontos fortes seria: conheço tuas obras, e os pontos fracos: tenho porém contra ti. Para essas o Senhor dá uma solução: arrepende-te. Claro, vale nós ressaltarmos nesta tarde que as cartas às igrejas de Esmirna e Filadélfia não contém ponto fraco, e a carta escrita a Laodiceia, ela não menciona nenhum ponto forte. A terceira parte é a conclusão, um chamado para ouvir. A Bíblia vai dizer: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. E no fim, o desafio para vencer. Ao vencedor, aqueles que vencerem, elas apresentam o mesmo esboço, elas apresentam a mesma estrutura, elas apresentam a mesma fórmula, mas quero me ater à carta direcionada à igreja de Pérgamo. Para nossa reflexão e para nossa informação, Pérgamo é a segunda cidade na Ásia Menor. Ela só perde para Éfeso, que era a capital. Ela ficava ao norte de Esmirna e possuía uma fortaleza de aproximadamente 400 metros de altitude sobre a planície do rio Caicos. A cidade ela se tornou um principal núcleo religioso da Ásia. Templos, altares e santuários eram dedicados a Zeus, o rei dos deuses e conhecido como Deus o Salvador. A mensagem central à igreja de Pérgamo seria uma
alerta sobre a tolerância à doutrina de Balaão e aos nicolaítas. A igreja é repreendida por permitir que seus membros se envolvessem com falsas doutrinas. A mensagem central desta carta, cooperador Inayara, é um chamado para o arrependimento e a fidelidade à palavra de Deus. No versículo 1, a Bíblia vai dizer ao anjo da igreja em Pérgamo: escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Das 7 cartas do Apocalipse, meus irmãos, esta é a que apresenta a descrição mais simples de Jesus, contendo somente um elemento: a espada afiada de 2 gumes. Por exemplo, para a igreja em Éfeso, a descrição é: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para a igreja de Esmirna, a descrição é: isso diz o primeiro, o último, que esteve morto e reviveu. Para a igreja de Tiatira, a descrição é: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a um latão reluzente. Para a igreja em Sardes, a descrição é: isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para a igreja em Filadélfia, a descrição é: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Para a igreja em Laodiceia, a descrição é: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas para a igreja de Pérgamo, a palavra é a própria simbologia, a espada afiada de 2 gumes. É por isso que nós estamos aqui, é por essa palavra fiel, por essa palavra verdadeira, por essa palavra que nos consola. Aleluia! A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo de número 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É esta palavra que nós estamos pregando nesta tarde. Essa palavra é santa, meus irmãos. Esta palavra é verdadeira e ela não sofre nenhuma mudança. Oh, aleluia! A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 35: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Esta palavra ainda cura, esta palavra ainda liberta, esta palavra ainda restaura. E quero te dizer mais: é a única palavra que nos levará à vida eterna. Eu sinto a presença de Deus. Se você sente também, levanta as tuas mãos, adore esse Deus. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6: porque eu, o Senhor, não mudo. Nós mudamos, a nossa palavra por muitas das vezes volta atrás, mas esta palavra não muda, ela não sofre alteração. Tiago vai além. Tiago no capítulo 1, versículo de número 17, a Bíblia vai dizer: em Deus não há mudança e nem há sombra de variação. O que Deus falou está falado. Ele é fiel para velar sobre a tua palavra. Ele é fiel para falar e cumprir. Em Números 23, versículo 19, na parte A, a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. É essa palavra que nós estamos expondo esta tarde. É essa palavra que nós estamos expondo neste domingo com Deus. Não há outra palavra, não há outra palavra, somente a palavra verdadeira de Jesus. Salmo de número 119, verso 105: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. É só ela que vai iluminar a nossa mente, o nosso coração. É ela que nos leva nos lugares mais lindos que nós podemos pensar, que é a salvação eterna.
Isaías 40, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer: seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu me lembro quando Jesus foi tentado em Mateus 4, a Bíblia vai dizer que ele, jejuado 40 dias e 40 noites, ele sofre fome. A Bíblia vai dizer que Satanás vem tentá-lo e falar a ele: se você é mesmo filho de Deus, torna que essas pedras se tornem pães. E Jesus olha para Satanás e diz que nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Levante as tuas mãos. Essa palavra me alcançou, essa palavra te alcançou, e é por isso que nós estamos aqui, glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, aleluia. Veja o versículo de número 2, o que a Bíblia vai dizer, em Apocalipse 2, versículo 2. Versículo 13. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Duas coisas me chamaram atenção nesse verso. Primeiro, a Bíblia vai dizer: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A cidade, meus irmãos, de Pérgamo, na antiguidade, ela era conhecida como um local onde Satanás tinha o seu templo. A palavra de Deus diz: eu conheço o lugar que habitas, ou seja, a prática deles era comum. Não se refere literalmente à moradia de Satanás, mas a forte influência do paganismo, da adoração a outros deuses, ao imperador e da prática de falsos ensinamentos, desafiavam a fé cristã naquela cidade. Às vezes, irmãos, quanto de nós criamos templos dentro de nós mesmos? O dinheiro, a fama, o carro de luxo toma conta de nosso coração. Quantos de nós que erguemos templos, moradias de Satanás dentro de nós mesmos? Honramos ao homem e esquecemos e deixamos de honrar o próprio Deus. Idolatramos o homem, idolatramos o filho, idolatramos a filha, o marido, a esposa. E com todo respeito às religiões, não estamos aqui para apontar e dizer quem é melhor, mas quantos que estão adorando santos feitos por mãos de homens, santos feitos de gesso? E Êxodo capítulo de número 20, versículos 3 ao 5, a Bíblia vai dizer: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Meus irmãos, Deus está olhando para nós nesta tarde e vendo se há algo em nosso coração que precisa ser removido. Salmo 115, verso de número 3, 5 a 8, a Bíblia diz que tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés, mas não andam, e nenhum som sai da sua garganta. E muitos estão se encurvando diante desses santos, mas Deus está a abominar esse tipo de pessoas. Ele é exclusivo, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Primeiro lugar, conheça o lugar que habita, onde está o trono de Satanás. Tome cuidado com isso. E a segunda coisa que me chama a atenção, que está aqui no versículo, vai dizer assim: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Coisa linda. Alguns crentes, irmã Ana Júlia, conservavam-se fiel ao Senhor, apesar de uma forte influência de práticas pagãs e da presença do trono de Satanás naquela cidade. A Bíblia vai dizer, a igreja de Pérgamo é elogiada,
Por quê? Porque aqueles que não negaram a fé, mesmo em tanta idolatria, mesmo em tantos ensinamentos pagãos, falsos profetas que se levantavam, é como nos dias de hoje, nós vemos tantas coisas no mundo, meus irmãos, e nós devemos também permanecer fiéis, não se dobrar perante o rei deste século. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus aqui ele faz menção de Antipas, que era um servo fiel, que foi extremamente martirizado durante o reinado de Domiciano. A Bíblia, ou melhor, a história vai dizer que Antipas, ele foi queimado dentro de um touro de bronze. Por quê? Porque a sua firmeza no Evangelho, por mais perseguição e morte que ele enfrentava, ele permaneceu fiel. Que Jesus também possa ver em nós essas qualidades, que em meio às perseguições, em meio aos escândalos de hoje em dia, nós possamos permanecer fiéis à sua palavra. Quantos que nós estamos vendo se corrompendo ao ministério, meus irmãos, abandonando a fé por pouca coisa. Que Jesus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. Mas que Jesus possa ver em nós um coração quebrantado, mas que Jesus possa ver em nós um coração contrito. A Bíblia diz em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Cadê os salvos aqui que estão perseverando? Deixa eu ver. Persevere, não pare de caminhar, não retroceda, não desista, não jogue a toalha, fica firme nos pés de Jesus. Em Lucas capítulo de número 12, versículo 9, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos. Tiago capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vai valer a pena, não desista, não para. Por mais difícil que esta caminhada, Ele está contemplando as tuas lágrimas, Ele está contemplando a tua dor. Permaneça fiel. Versículo de número 14 vai dizer: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Embora os cristãos tivessem permanecidos fiéis à palavra, eles estavam permitindo um movimento herético dentro da igreja, e isso estava florescendo, e assim colocando toda a igreja de Pérgamo em risco. A palavra vai mencionar acerca de Balaão. Balaão foi um profeta gentio consultado por Balaque. Balaão, ele vai lançar sobre Israel somente as bênçãos. Balaque pede para ele lançar maldição, mas Balaão não. Balaão lança bênção sobre o povo de Israel, e ele vai dizer: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ele vai dizer: como posso eu denunciar algo em que Deus não denunciou? Eu quero abrir um parênteses nesta tarde e dizer para você: fica tranquilo, porque o que Deus prometeu para você, pode o diabo se levantar, pode o inferno se levantar, mas vai se cumprir na tua vida. Fica tranquilo, porque quando Deus abençoa, Ele abençoa. O que é teu e ninguém tira, ninguém toma, ninguém rouba. Não tem encanto, não tem macumba, não tem praga que joga em sua vida. O que vai prevalecer na tua vida é a vontade de Deus.
Podem fazer magia negra, magia branca e até magia amarela, porque existe. Mas em nós que somos cristãos, isso não vai pegar, não vai parar o povo que adora, o povo que exalta, o povo que glorifica a Deus. O que Deus decretou está decretado, aleluia. Já foi dito aqui nesta tarde, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, outras tradições, operando eu, quem pedirá? Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meu irmão. Se você crê na palavra, você vai receber uma vitória muito grande da parte do Senhor. Como profeta de Deus, em pleno exercício do meu ministério, eu quero profetizar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Só quem recebe, levanta a mão e glorifica. Oh, aleluia. Entenda, a doutrina de Balaão é aquela doutrina que um pouquinho só de pecado não faz mal. Eu costumo dizer em minhas pregações que hoje no século 21 tem dois demônios que agem. Um demônio chamado o que tem e o demônio chamado o que tem a ver. Mas o que tem a ver isso? O que tem? O pastor não está vendo, meu esposo não está vendo, a minha esposa não está vendo. E as pessoas estão se perdendo, se corrompendo. A doutrina de Balaão ensina a ter outros entendimentos, querendo que os cristãos se esqueçam de que foram chamados para ser santos e para serem separados. Os israelitas, meu irmão, são descritos na Bíblia como rendidos à imoralidade, com mulheres pagãs e à idolatria a Baal. Misericórdia, meus irmãos. Em Números 31, versículo 16, Moisés vai atribuir a ação das mulheres moabitas ao conselho de Balaão. A própria tradição, pastor Paulo, judaica, vai dizer, vai considerar que Balaão era um falso mestre. E quantos estão seguindo falsos mestres por aí? Quantos estão assistindo vídeos no YouTube, pastores que dizem ser pastores, que se titulam ser pastores, e na verdade estão fazendo o que não é agradável aos olhos do Senhor? E ai daqueles que levam essas pessoas à apostasia, a se desviarem do Evangelho. Jesus vai tratar isso como pedra de tropeço. Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem que o escândalo vier. É por isso que nós temos que ser testemunha fiel, testemunha verdadeira. Ser crente na igreja, mas ser crente lá em casa. Ser crente em casa e ser crente lá na escola. Ser crente na escola e ser crente lá no trabalho. Xarabiacanda lava surianda lamanaia. Shirianda lava suribicanda lava sébia. Rabadai chorobodô lava surianda lamanaia. Olha que diz o versículo de número 15. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. No versículo 15, a seita de Balaão está ligada aos nicolaítas. Enquanto a igreja em Éfeso, que foi ministrada pelo irmão Leonardo, como a igreja de Éfeso foi elogiada por identificar a heresia nicolaíta e se opor a ela, agora a igreja em Pérgamo a tolerava. A Bíblia, irmãos, nos alerta acerca das falsas doutrinas. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Misericórdia, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão
Voz, negócio com as palavras. Foi falado nessa manhã pelo pastor Esdras. Palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com falsas doutrinas, com falsos mestres. Precisamos pregar a palavra genuína e verdadeira. Quantas heresias são pregadas por aí? Heresia quer dizer o quê? Distorcer a palavra de Deus, acrescentar, tirar. Misericórdia, meu irmão, precisamos tomar cuidado. Toma cuidado com isso. Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pessoas que estão cobrando para pregar. Misericórdia, meus irmãos, aonde nós vamos chegar? 2 Timóteo capítulo número 4, versículos 3 e 4: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o tempo de hoje. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O tempo de hoje não está muito longe disso. As pessoas estão trocando o evangelho por um amor da internet. Estão trocando o evangelho por um amor que dura ali, prazeres momentâneos, pelas drogas, pelo álcool, pelo vício do cigarro. Saem da presença de Deus por tão pouco, meu irmão. Há quase 15 anos que eu sirvo a Jesus. Quantas coisas eu passei, e quantos amigos meus morreram, quantos estão presos. Mas eu estou aqui, prova viva de que o evangelho, a palavra de Deus, tem poder para mudar, para libertar e para transformar. Colossenses capítulo 2, versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Tome cuidado. Olha o versículo 16: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A igreja estava passando um perigo muito grande, porque os hereges não enfrentavam agora as oposições. Foi pregado aqui também, a palavra se confirmando. Os crentes em Pérgamo são fiéis, porém se esqueceram de lutar contra os inimigos de Deus. Nós temos que ir contra essas pregações falsas, essas doutrinas falsas. O que nos falta hoje em dia é o discernimento. Mas Deus vai levantar pessoas com discernimento de espírito. Nada vai ficar oculto diante dos olhos daquele que tem chama como fogo. A solução era se arrepender. Eles precisavam tomar posicionamentos firmes contra os falsos mestres. Olha o que diz o versículo: arrepende-te, e se não, venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus agora aqui vai chamar a igreja ao arrependimento. Ou seja, reconhecer o erro, abandonar as práticas condenáveis e voltar aos primeiros caminhos. Que nós também possamos ser assim nessa tarde. Que possamos reconhecer, que nós possamos pedir perdão, e que nós possamos voltar o nosso coração verdadeiramente para o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor. É isso que Deus nos convida a fazer: reconhecer, abandonar e voltar verdadeiramente para os seus caminhos. Interessante que o meio, que o povo agora, o juízo viria sobre a própria palavra. Aqui se repete na descrição do início da carta: a espada da minha boca. A espada da minha boca, ela representa a própria palavra de Deus. E é pela palavra que nós seremos julgados. Ela é poderosa para julgar, para punir aqueles que recusam a se arrepender
e continuam na prática do pecado. João vai dizer isso no capítulo 12, no versículo 48: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tenho que julgue a palavra que tenho pregada, essa o há de julgar no último dia. É essa palavra que vai nos julgar naquele grande dia. É tempo de nós reconhecermos aonde está o nosso erro. É tempo de nós voltarmos. É tempo de nós ficarmos firmes. É tempo de nós deixarmos as práticas mundanas e viver para a glória de Deus. No versículo de número 17, já estou concluindo, meus irmãos. Versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui agora nós vemos um chamado para ouvir. Ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fazendo um paralelo com Apocalipse 2:17, Marcos 4, a Bíblia vai narrar a parábola do semeador. No versículo de número 9 do capítulo 4 de Marcos, Jesus faz uma advertência profética, para que se abram a mente e abram o coração para as verdades do reino. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um chamado para ouvir. É um chamado para ouvir a palavra de Deus. O chamado para ouvir é elaborado a partir desta afirmação, aonde Jesus vai dizer que nós precisamos ouvir. Interessante que em Hebreus 3, versículos 7 e 8: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que nós não possamos endurecer o nosso coração, porque o Espírito Santo é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está falando à igreja, e a igreja ela vai correr um sério perigo se ela não ouvir as palavras do Espírito Santo, se ela não ouvir agora as palavras do Senhor Jesus. Aliás, meus irmãos, ouvir é obedecer. Lucas 11:28, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Era um chamado para ouvir, e Deus está nos confrontando nesta tarde, um chamado para ouvir a palavra de Deus. Ah, mas é aquele irmão, ele grita demais, mas ele não tem compromisso com a palavra. Quem tem é o próprio Deus que tem compromisso com a sua palavra. Ah, mas é aquela irmã que vai cantar. Oh, minha irmã, ela está cantando palavras de Deus. Vamos parar com isso no meio da igreja. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Olha o que diz Deuteronômio 28, versículos 1 e 2: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se... Aí o final do versículo vai dizer: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. É um chamado para nós ouvirmos a palavra. Para que ouvir a palavra? Para que a palavra venha nos mudar, para que a palavra venha purificar o jovem, para que a palavra venha ser luz para o nosso entendimento. Essas promessas também são para nós, e as bênçãos nos acompanharão. Não precisaremos correr atrás das bênçãos, é só ouvir e praticar a palavra de Deus. Quem está disposto a ouvir a palavra? Quem está disposto a servir ao Senhor com ousadia? Quem está disposto a servir ao Senhor com intrepidez? Porque Ele nos chamou para servi-lo com intrepidez e com ousadia, e não com temor e não com medo. Oh, aleluia! Se a igreja está disposta a ouvir, os crentes também devem estar dispostos a se arrepender.
E aí, a palavra vai dizer, e o vencedor, aqueles que ouvirem, se arrependerem, missionário Altair, aí ao vencedor, o que ele vai receber? Um maná escondido. Oh, aleluia! Esse maná escondido tratava-se de uma comida que todos os dias, a parte da manhã, Deus providenciava na peregrinação no deserto, para o seu povo se alimentar, saciar sua fome. Era um símbolo da fidelidade do próprio Deus. Da mesma forma que aquele povo foi saciado com a presença de Deus, nós também somos saciados com Jesus Cristo. O Jesus que desceu, que veio, pisou nesta terra, morreu ao terceiro dia, e Ele morreu e reviveu ao terceiro dia, e hoje Ele está aqui no meio nosso. Oh, aleluia! Nós também somos saciados, porque o maná que desceu dos céus chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o pão vivo, o alimento espiritual para nós. E João 8,32 a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 1 versículo 12, aqueles que receberam o Senhor, Ele deu poder para se tornarem feitos filhos de Deus. Eu sou filho, você é filha, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai dizer acerca da pedrinha branca, com um novo nome. Essa pedra era muito conhecida pelos membros da igreja em Pérgamo. Essa pedra está associada a esse novo nome. Interessante, meus irmãos, que essas pedras eram usadas pelo menos em dois contextos. Primeiro, quando o inocente diante de um juiz, ele provava a sua inocência, ele então receberia uma pedrinha branca, e essa pedrinha era um símbolo de que nenhuma condenação estava sobre ele. O segundo contexto é quando um peregrino estava andando, e ele pedia pousada, o dono da casa o recebia. E no outro dia, pela manhã, o peregrino comportando bem, o dono da casa, ele cortava uma pedra, dava uma para ele e ficava com outra com ele. E sempre que ele passasse por aquele local, sempre que ele estivesse passando por aquele local, era só ele ter aquela pedra consigo. E ele pegava aquela pedra e juntava com aquele que deu a ele. E sendo assim, ele teria morada naquele lugar. E sabendo disso, irmãos, faz todo sentido para nós. Porque quando nos céus nós recebermos de Deus uma pedra branca, esses dois conceitos estarão embutidos. Primeiro, passaremos pelo tribunal de Deus, mas nós seremos absorvidos por mérito de Jesus na cruz do Calvário. Segunda coisa, ao recebermos essa pedra branca de Deus, nós teremos moradia eterna com o nosso Deus. Oh glória, essas pedrinhas simbolizavam isso. E receberemos um novo nome. Interessante que esse nome, ele é individual. Só conhece quem o recebe. Naquele grande dia só vai receber a pedrinha branca com o seu nome aqueles que permanecerem fiel ao Senhor. Deus tem uma nova morada para nós, meus irmãos. Essa é a mensagem, a carta da igreja de Pérgamo. Essa é a mensagem de Cristo para nós nesses dias. Eu quero convidar você a se colocar de pé comigo. Nós queremos orar fervorosamente para que Deus tenha misericórdia de nós, e que todo o altar que estiver em nosso coração, que venha a ser quebrado, dissipado, e que nós verdadeiramente possamos servir o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Quero chamar a cooperadora Inayara para louvar. Feche os teus olhos, abre o teu coração. A palavra foi ministrada, a palavra foi pregada. Você sabe agora o que você precisa fazer, Pai, em nome de Jesus.
Nós estamos na Tua presença, meu Deus, e a Tua palavra foi ministrada com poder e autoridade. O Senhor tem nos dado graça, Senhor, e diante desta palavra nós queremos orar, queremos refletir. Tenha misericórdia de nós, tira todo o altar, tudo aquilo que não provém do Senhor do nosso coração, e que possamos, meu Deus, viver para a glória do Teu nome, que possamos viver para a glória do Teu nome. Levante as tuas mãos agora e, se possível, faça um concerto. Diga: Senhor, me perdoa, perdoa pelos meus pecados, tenha misericórdia de mim, na multidão das Tuas misericórdias. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar. Jesus, Jesus, tenha misericórdia de nós, porque nós queremos naquele grande dia ter morada eterna com o Senhor. Pai querido, Pai amado, toma a Tua igreja em Tuas mãos e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus.